Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por cada um de nós. Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem falando da salvação. Não existe salvação se não for por meio do nosso Senhor Jesus. Qualquer outro nome que a gente colocar que não for do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, se a gente atribuir a nossa salvação a qualquer tipo de santo, qualquer coisa dessa daí, homens, o pastor assim assim, é fulano de tal que morreu, pode ter certeza que nós não vamos alcançar salvação, não. Por quê? Quem se entregou na cruz por amor a cada um de nós foi o nosso Senhor Jesus. Ele mesmo é o nosso intercessor. Não existe intercessão do homem a Deus se não for por meio do nosso Senhor Jesus, né? Não sou eu quem estou falando, é a própria palavra de Deus quem nos revela isso daí. E nós temos que estar muito atentos para que não sejamos enganados, né? Muitas religiões pregam outra coisa, mas é porque não leem a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, basta ler os 10 mandamentos, basta ler o Novo Testamento, que o nosso Senhor Jesus está sempre falando, né? Que a salvação, principalmente o Novo Testamento, vem por meio do nosso Senhor Jesus. Não há outro meio, né? Ele é o único, foi ele quem pagou o preço. Então só por ele podemos ser salvos. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por amor ao nosso Deus. Todos os dias, né, eu deixo uma nova mensagem aqui falando um capítulo da Bíblia, um versículo, e a gente pede ao Espírito Santo que revele a cada um de nós. Então, os que quiserem, gostarem, fiquem à vontade. Eu quero começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Abençoe cada um que ouve essas mensagens. Revele essa palavra, Senhor, em cada coração. Que seu Espírito Santo dê entendimento em cada um e me usa conforme a sua vontade e o seu querer para levar essa palavra mais adiante. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. É a nossa missão, amados. Nós temos que espalhar a palavra do Senhor, principalmente falar que o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Não existe outro, né? Nós temos que espalhar isso, a salvação em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos levará ao céu, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por amor a Jesus. Eu quero estar lendo Atos, capítulo 4. Vou estar lendo do 10 ao 12. Diz assim: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aqueles a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Vou ler esse final aqui de novo. Desse é que esse estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, por quem também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha essa palavra, né? O nosso Senhor Jesus foi colocado como pedra de esquina, aquele, né, onde é edificado a palavra do Senhor, é edificado todas as coisas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, e principalmente a salvação, né? A igreja, ela tem que começar o seu alicerce no nosso Senhor Jesus. Não tem como pregar outra coisa que não seja o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus me revela que nós não podemos, né, adorar a outro ser que não seja o nosso Deus. Até porque todos os outros, né, foram criação humana. O homem quem criou, não foi Deus quem criou. Então nós temos que estar muito atento a isso, né? Aqui a gente não fala de religião, a gente fala da palavra de Deus, a gente fala os versículos bíblicos conforme eles são. É muito importante a gente ler a palavra do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, para que a gente não seja enganado por esse mundo. Muitos, né, infelizmente, no dia do juízo final, não serão reconhecidos por Cristo. Por quê?
viver uma vida de engano aqui embaixo, aonde as pessoas contaram que para ser salvo bastava viver uma vida mais ou menos, ou bastava adorar determinados santos, algumas coisas, mas a palavra de Deus não nos revela isso, amados. Nós temos que estar atentos. Se houver alguém aqui, né, que não é de igreja evangélica, é, procure buscar na Bíblia, né? Não ouça só os homens, não ouve só determinada pessoa, mas vai na Bíblia, pede ao Espírito Santo que te dê entendimento e que revele a palavra ao seu coração, para que você não seja enganado. E no fim, no último dia, né, que será o dia do julgamento, você acabe perdendo a sua salvação achando que ia ser salvo. Não existe outro caminho para a salvação se não for por meio do nosso Senhor Jesus. Por que que não existe outro? É porque ele que veio e se entregou na cruz por amor a cada um de nós. O nosso Senhor Jesus, ele não precisa de intercessor. Ah, fulano de tal intercede por nós em meio a Jesus. Não. O nosso Senhor Jesus é o nosso intercessor que intercede por nós ao nosso Deus. Então, só Ele pode nos levar ao céu. É o próprio versículo que é a inspiração desse canal, em João 14, versículo 6, diz, o próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por amor a mim. Então é o próprio Jesus dizendo, né? Não tem como ninguém chegar a Deus, não tem como ninguém ser salvo se não for por Jesus. Então não confie nessa que tal santo, que fulano de tal, ou que o pastor, o padre, qualquer pessoa que seja. Né? Aqui nós não estamos falando contra ninguém, nós estamos falando a palavra de Deus verdadeira, que é o que nos revela. Todos os outros são usados por Deus, né? Pessoas que vieram aqui na terra, Paulo, Pedro, Tiago, João, foram usados na obra do Senhor, assim como nós somos usados, né? Nós somos usados pelo nosso Senhor para levar a obra dele, para levar a palavra dele mais adiante. Mas nós não podemos ser idolatrados como nós vamos salvar alguém. Muitos que pregam a palavra do Senhor não vão conseguir salvar nem a própria alma. Por que que não vão conseguir? Uma, que a salvação vem por meio do Senhor Jesus, mas muitos desobedecem a palavra do nosso Senhor Jesus. Então existem pregadores, existem cantores que não serão salvos. Ah, Paulo, você está falando heresia, você está falando bobagem. Não estou, não. Existe um versículo na Bíblia que diz que naquele dia muitos irão dizer, Senhor, Senhor, preguei em seu nome, curei, expulsei demônios, e o Senhor vai falar, eu não vos, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso aí é uma demonstração de que não é para pessoa lá do mundo que nunca aceitou Jesus. Isso aí são para pessoas que dizem ser de Jesus, pregam o evangelho, expulsam demônios em nome de Jesus, só que não são obedientes à palavra do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que estar muito atentos, pedindo sempre ao Espírito Santo que nos corrija. Nunca podemos nos achar melhor que ninguém. Jamais eu estou aqui para dizer que eu sou melhor ou sou pior que alguém. Nós temos que entender que bom é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor e carecemos que Ele nos ajude na caminhada. Então é a mensagem que eu queria deixar aqui, que nós nunca venhamos se esquecer que a salvação é por meio do nosso Senhor Jesus. É Ele quem se entregou na cruz. Não houve nenhum outro. Por que que a salvação vem por meio de Jesus? É muito simples. Precisava ser pago um preço, né? Qual era esse preço? Depois que Adão e Eva pecaram, né, o homem ficou afastado de Deus. Por que afastado? Por causa do pecado. Então precisava ser pago um preço para que esse homem voltasse à comunhão com Deus, voltasse a ter um bom relacionamento com Deus e principalmente a salvação. Quem queria vir e se entregar por amor, pagar esse preço? Não poderia ser um próprio ser humano pecador. Se nós não conseguimos nós mesmos sermos salvos, a própria palavra do nosso Senhor nos diz, né, que nós sozinhos não conseguimos, nós precisamos do nosso Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem é capaz
de pagar todo um preço. Então ele mesmo veio, né, se fez fórmula humana, veio aqui na terra, sofreu as nossas dores, se entregou naquela cruz, morreu, né, e ressuscitou após os 3 dias. E aí sim foi dado o direito a ele de ser chamado como o único nome, o único que pode nos salvar. Mas por quê? Ele se entregou, ele pagou o preço. Foi ele quem pagou o preço por cada um de nós naquela cruz. Quem merecia a cruz éramos nós. Mas ainda que nós fôssemos à cruz, nós não conseguiríamos pagar o preço nem por nós mesmos. Por quê? Se nós estivéssemos naquela cruz, seria por merecimento, né? Pelo que a gente faz aqui na terra, por mais que a gente tente andar certo, mas nós somos muito pecadores. Basta a gente ler os 10 mandamentos e ver se nós somos certinhos, né? Nem que seja em um dos mandamentos, a gente falha. E a palavra diz que se você errar em um dos mandamentos, você é condenado por todos os outros, né? É como se você estivesse pecado em todos os outros. Mas aí vem o nosso Senhor Jesus, né, que paga um preço por tudo isso daí e a condenação vai toda para ele. Então é por isso que a gente o aceita como o único e suficiente Salvador, autor e consumador da nossa fé, o único digno de toda honra e glória. Então a salvação é por meio do nosso Senhor Jesus, porque ele pagou o preço. Não foi Maria, não foi José, não foi Adão, não foi Pedro, nem Paulo, não foi o pastor, não foi o padre. Quem pagou o preço foi o nosso Senhor Jesus. Então a ele seja dado toda a honra e glória, a ele seja dado, né, os nossos louvores. Nós temos que levantar a mão em agradecimento, agradecer somente ao nosso Senhor Jesus. Todos esses outros que eu falei, né, Pedro, Maria, foram todos usados pelo nosso Senhor Jesus, né, para levar a obra, né, para passar a obra mais adiante. Então, são pessoas que merecem respeito, com certeza, mas não merecem idolatria. Nós não podemos vê-los como pessoas que são capazes de nos salvar, porque eles, para serem salvos, precisaram do nosso Senhor Jesus. Então, nós somos dependentes totalmente do nosso Senhor Jesus e não de outro ser. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nunca venhamos se esquecer disso, e tudo que passar disso, que nós possamos entender que não procede da palavra de Deus. Se alguém falar a salvação vem por meio de fulano que não seja o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, pode ter certeza que é mentira. Isso aí é Satanás colocando engano em nossas vidas para ver se ele leva o máximo de alma o possível para o sofrimento, pois ele não quer, né, ver as pessoas sendo salvas por Jesus. Por isso que a gente vê uma grande batalha, ele tenta colocar de qualquer maneira que as pessoas podem viver uma vida de qualquer maneira que Jesus o aceitará. Não. Jesus não se entregou na cruz para que a gente viva uma vida de qualquer maneira. O nosso Senhor Jesus se entregou na cruz para que a gente se arrependa dos nossos pecados, o reconheça como único e suficiente Salvador e o sigamos, entendendo que só Ele pode nos levar ao céu. Esse daí é um verdadeiro convertido no nosso Senhor Jesus, que tem uma mudança de vida, sempre pedindo ao Espírito Santo que o ajude, entendendo que nós sozinhos não temos como ser salvos e nenhum outro ser que não for Jesus pode nos salvar. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe. Vou deixar uma oração final aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa, que nos dá o entendimento que não existe salvação se não for por meio do nosso Senhor Jesus. Jesus é o nosso intercessor, Jesus foi quem pagou o preço por nós, por cada um de nós naquela cruz. Por isso, toda honra e glória seja dada no nome do nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que fizeste por cada um de nós. Coloque essa palavra em cada coração e que cada um venha a ter esse entendimento. Eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.